Olá, bom dia para você que está aqui nesse início de dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir depois, né? Eu te ajudo a entender a lei da atração para que você atraia prosperidade para a tua vida de forma correta, equilibrando as suas emoções. Bom dia, Virgínia, bem-vinda! Bom dia, Ricardo, Eliane. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu sei é muito delicado, né? Separação e sofrimento dos filhos. O que fazer numa situação dessa? Mas eu vou trazer esse assunto com um olhar muito respeitoso para vocês, porque é algo delicado. Talvez você seja o pai que se separou e talvez você seja o filho desses pais separados e você esteja sofrendo. Qualquer que seja a sua posição, tem um sofrimento, né? Então, para quem que é essa live hoje? É para você, pais, que vivem brigando, se desrespeitando, vivem no meio de um fogo cruzado e o seu filho tá ali assistindo tudo isso e sim, sendo bombardeado também. Talvez você, pai e mãe, não tenha uma guerra declarada, mas ainda assim vocês vivam em guerra e da mesma forma respinga nos teus filhos. Então, essa live é para todos vocês e é para você, filho, também. Para você que vive no meio dessa artilharia. É para você que vive tentando equilibrar a emoção do pai, da mãe e você não tem espaço, você não tem condições, você não tem ninguém que te ajude a equilibrar as suas emoções, tá? Por que falar sobre isso, né? Porque isso vai trazer um entendimento para você que vai contribuir com o teu equilíbrio emocional, com o teu processo evolutivo, tá? Para vocês que já chegaram, eu vou pedir para vocês, olha, clique aqui nesse aviãozinho, compartilhe essa live, convide as pessoas que vocês sabem que estão passando por isso e que precisam ouvir palavras respeitosas a respeito dessa situação, tá? E eu vou me apresentar para você. Sandra, quem é você? Por que você vai falar sobre isso, né? Eu sou Sandra Reis, eu sou mentora, eu sou terapeuta sistêmica, eu também sou facilitadora em constelação sistêmica familiar e eu utilizo todas essas técnicas para te ajudar a ressignificar os traumas que você carrega, as dores emocionais, para te ajudar a reprogramar a tua mente, para que você comece a entender como funciona o universo da lei da atração e daí sim, coisas boas comecem a acontecer na tua vida, tá? Então vamos lá começar o nosso bate-papo. Mas como é um assunto que requer realmente muito carinho, muita amorosidade, você que já está aqui, escuta um minutinho dessa canção que eu vou colocar para você, para acalmar o teu coração, porque o assunto é delicado. E vocês que estão me assistindo pelo YouTube, compartilhem também essa live, tá? Com certeza existem muitas pessoas precisando dessas palavras. Escutem um pouquinho essa música. Se alguém puder responder para mim se está dando para ouvir, eu agradeço. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, o remédio era beijo e
direção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Exatamente isso, né? A gente cresce. Vamos olhar um pouquinho para o lado dos nossos filhos, né? A gente cresce no meio dessa guerra entre os nossos pais e a gente cresce com muitos problemas emocionais, mas no fundo, a gente sempre quer voltar para onde? Para os braços do papai, da mamãe. Não importa se você tem 10, 20, 40, 50, 90 anos, porque a gente percebe que é bem melhor ficar nesses braços dos nossos pais do que viver uma vida assim, né? Com outras dores, porque o joelho ralado, ele é dessa forma que essa canção traz pra gente. Dói bem menos do que um coração vazio, né? E eu sei que o assunto é delicado, eu não estou aqui para julgar nem você pai, nem você mãe e nem você filho. Eu estou aqui para trazer os fatos para vocês do ponto de vista sistêmico, emocional e mental, para que você possa refletir, tirar suas conclusões, para que você possa se tornar uma pessoa melhor para você e para os seus filhos, tá? Então nós vamos conversar sobre isso. E talvez você se pergunte, Sandra, você já se separou? Você sabe a dor de uma separação? Não, eu não sei a dor de uma separação entre homem e mulher, mas eu sei a dor de uma separação de uma filha de um pai. Os meus pais, eles não se separaram assim em vida. O meu pai faleceu e essa separação, essa ruptura me causou sofrimentos demais. E ao longo da live eu vou te mostrar o quanto isso atrapalha a tua vida adulta e você não se dá conta, porque isso tá aqui, ó, no seu inconsciente. Você talvez seja aquele homem, aquela mulher que bate no peito e é forte, sabe? É aquela pessoa que dá conta de resolver tudo, mas emocionalmente você é uma pessoa frágil. Então, com muito respeito, vamos começar a entender a dor que uma separação causa nos pais e nos filhos também. Para começar, eu já trouxe aqui uma reflexão bíblica para você, porque talvez você interprete essa reflexão de forma diferente, mas eu quero te ajudar a expandir o entendimento sobre essa reflexão. O que Deus uniu, nenhum homem separa. Como assim, Sandra? Quer dizer que eu vou ficar preso a uma mulher, a um homem que não me satisfaz, que eu não amo mais? Não é isso. Vamos aprofundar o entendimento aqui. Por que que ninguém separa? Porque se você tem um filho, você pai e você mãe estão presentes, unidos para sempre nesse filho. Esse filho é o elo entre o pai e a mãe para a eternidade. Então a gente precisa... Bom dia a todos, tá? Eu tô vendo que tá chegando muita gente e não dá para eu acompanhar, às vezes sobe muito rápido, mas sejam todos muito bem-vindos. E para nossa live ser mais produtiva, você pode, se quiser, compartilhar uma ideia, alguma situação aqui nos
comentários, tá? São todos muito bem-vindos para compartilhar. Então, por quê? Isso é importante dentro da visão sistêmica. Porque o teu filho, ele é metade pai e ele é metade mãe. Então, olha, o que foi unido, ninguém jamais vai separar. Mesmo que você assine uma separação num papel, né? Perante o poder judiciário, você está ali ligado, pai e mãe, nesse filho para sempre. Olha o quanto isso é profundo. Esse entendimento eu queria que você entendesse. Eu não estou dizendo que você está fadado a viver num relacionamento que não faz mais sentido. Não é isso. Você é um ser humano. Você precisa, você merece viver bem. Mas eu quero te trazer esse outro lado da moeda. Muitas vezes a gente vive, né, brigando com o ex-marido ou com a ex-esposa e os filhos ali no meio. Sandra, de que filhos você está falando? De filhos pequenos, de filhos adolescentes, de filhos jovens e também de filhos adultos. Só que cada um a gente trata de uma forma, né? Mas todos eles são importantes. São os nossos filhos e eles sofrem com isso. Porque o filho, ele ama o pai e a mãe, os dois. Numa separação, é preciso ter muita maturidade, muito equilíbrio emocional para não entrar nos jogos de poder, nos jogos emocionais e usarem os filhos para afetar um ao outro. E eu sei que nem sempre é isso que acontece, né? Na maioria das vezes, a gente não consegue lidar com essa separação de forma madura. E o porquê que é tão importante isso? Por que é importante você ter respeito com o teu ex-parceiro? Por que é importante você ter gratidão? Por que é importante você ter uma boa convivência? Porque o seu filho tá ali no meio. E esse filho, ele sofre porque ele ama você pai e porque ele ama você mãe. E eu entendo, tá? Que os relacionamentos, eles podem não dar certo. Só que a gente precisa entender que desse relacionamento nasceu o quê? Um sistema familiar. E quando um sistema familiar, ele é construído, ele não é dissolvido. Não é dissolvido pelos laços, pelos vínculos de amor que é criado através dos filhos. Você pode dissolver, né? Um papel, uma certidão de casamento, mas você não pode dissolver os outros vínculos. E isso traz prejuízos graves. Eu tô aqui falando dos filhos, mas existe também um outro lado, né? O pai e a mãe saem sofrendo muito de uma separação, porque eu acredito que você não tenha entrado num relacionamento pensando em se separar, você não tenha entrado num relacionamento pensando que não ia dar certo, né? E às vezes essas coisas acontecem, mas a gente precisa olhar com uma lente mais profunda para uma separação, porque a gente precisa sim, apesar de todo o sofrimento, minimizar os estragos. E é aqui que entra o X da nossa questão. E é aqui que eu quero que você reflita um pouco mais. Por que a gente não consegue ter respeito com o parceiro numa separação? Por que a gente não consegue ter admiração? Por que a gente não consegue muitas vezes torcer para que essa pessoa, mesmo sem a gente, ela seja feliz, ela cresça, ela fique bem? Porque aconteceu uma dor mais profunda, eu sei. Muitas vezes você pode ter sido traído ou traída, você pode ter vivido situações de desrespeito uma atrás da outra, você pode ter casado achando que ia ser tudo maravilhoso
e você viu que essa pessoa não correspondia, que ela não te realizava e que você não a realizava, que vocês não se realizavam juntos e outras coisas mais, né? O amor pode ao longo do tempo não ser cultivado e como uma planta assim, olha, ele vai morrendo, porque o amor também precisa ser tratado dia a dia, em todos os momentos, sendo adubado, sendo regado. E aí, quando chega no momento de uma separação, você homem, você mulher, você já tá tão machucado, já tem ali tanta mágoa, tanto sentimento de desrespeito, tanta raiva. Às vezes, são essas as palavras que eu ouço, tá? Nos atendimentos, por isso eu tô tentando equilibrar para não ser tão agressiva nas palavras, mas eu estou trazendo palavras que as pessoas usam comigo. As pessoas falam assim: Sandra, eu tenho nojo dele. Sandra, eu tenho nojo dela. E por que que chega nesse nível, né? Porque já existe tanta falta de amor e de respeito que a pessoa já alimenta sentimentos ruins, sentimentos de baixa vibração, porque a dor já está grande demais. E aqui é o X da questão. Por que que a gente não se separa quando a gente já percebe que não vai dar certo? Por que que a gente não se separa quando ainda existe respeito, quando ainda existe possibilidades de ter uma relação amigável? Porque a gente carrega um desequilíbrio emocional muito grande, né? Vamos falar um pouquinho agora dos pais. Os pais carregam esse desequilíbrio das relações que eles viveram na infância, porque tudo é um reflexo. Talvez você esteja repetindo a mesma história dos seus pais. Talvez os seus pais se separaram, talvez os seus pais brigavam e continuavam juntos, né? Porque também existe isso, pais que vivem na mesma casa, mas é como se fossem separados. Mas vamos nos ater aqui aos pais que se separam mesmo, né? Então, por que que a gente não consegue fazer isso enquanto a gente ainda tem equilíbrio emocional? Porque a gente tem uma esperança de que pode dar certo, de que o outro vai mudar, de que eu vou consertar o outro, né? A gente quer muito que as coisas melhorem e a gente fica com essa falsa esperança. E aí a gente chega num ponto que não tem mais equilíbrio emocional, que tudo já desandou, que daí o pai começa a falar mal da mãe porque já se separou, e daí a mãe fala mal do pai e começa aquela alienação parental. E é aqui que eu quero trazer para vocês o quanto é importante a gente buscar equilíbrio. Você deveria olhar para o teu parceiro, mesmo que você já tenha colocado um ponto final nessa relação, com respeito, com amor. Amor sim, porque o amor tem níveis, não precisa ser aquele amor que eu desejo, que eu vou querer ter uma noite sexual com essa pessoa, não é isso, mas é aquele amor de que você olha para esse homem e fala: é o pai da minha filha, esse homem merece todo o meu respeito, toda a gratidão que eu tenho e todo o meu amor, porque se não fosse por ele, eu não teria a minha filha e o meu filho. E você, homem, deveria olhar para essa mulher e falar: nossa, essa mulher merece todo o meu amor, todo o meu respeito, toda a minha gratidão, porque se não fosse essa mulher abençoada, mãe dos meus filhos, eu não teria o meu filho maravilhoso, a minha filha maravilhosa. Esse é o cenário que deveria existir, mas a gente sabe que não é bem assim. Poucas famílias conseguem isso, né? A maioria tem muita dor, tem muito sofrimento, e daí eu vou trazer algumas falas para vocês que eu recebo nos atendimentos para vocês verem o quanto isso
é venenoso, eu vou usar essa palavra. Mães que falam assim para os filhos, tá vendo seu pai? Seu pai não depositou a pensão, a sua escola tá atrasada, o seu inglês tá atrasado, a academia tá atrasada, eu não tenho nem dinheiro para comprar o leite, a fralda, não sei o que. A criança, que não tem nada a ver, fica ali ouvindo a mãe falar isso. Ou então, isso acontece com o pai também, tá? Eu preciso trazer os exemplos para eu acionar os gatilhos mentais que estão dentro de você, para você se colocar no lugar do seu filho, para você ter essa empatia, essa compaixão, tá? E muitas vezes é o pai, né, que fala assim: não, eu não vou mais pagar as contas não, porque o dinheiro que eu vou dar para ela, que ele fala assim às vezes, né? O dinheiro que eu vou dar para ela vai gastar em roupa, em passeios e não vai pagar as coisas para os meus filhos. Então fica esse joguinho de poder. Um dizendo para o outro que o pai não é bom, que a mãe não é boa, e assim vai virando um rebuliço a cabecinha do teu filho. Se ele é pequenininho, se ele é adolescente, da mesma forma, porque o filho, ele ama o pai e a mãe. O filho, ele não tem que saber se houve traição, se não houve, o que aconteceu entre o casal é do casal, o filho é filho. No momento que o pai, que a mãe começa a colocar o filho nessas questões de separação, de divórcio, olha, eu vou ficar com a casa, eu vou ficar com o carro, eu vou ficar com a empresa, e vai pegando tudo. E a gente sabe, né, existem pais e existem mães muito cruéis, que às vezes tem um patrimônio grande e começa a colocar o patrimônio no nome de outras pessoas para na separação não ter que dividir, e acontece coisas das ordens que a gente muitas vezes desconhece, né? Só quando a gente atende uma pessoa que a gente ouve ela falar, ou que às vezes você tá ali com um advogado lendo um processo. Por que eu tô dizendo isso? Porque uma das minhas primeiras formações é em contabilidade e eu atuei por muito tempo como perita dentro do Poder Judiciário. E quando eu pegava a perícia para fazer, eu ficava às vezes assim boba, porque eu precisava ler os processos, né, para fazer o que o juiz estava me pedindo, e ali era uma família riquíssima. E numa separação, ou o pai ou a mãe queria agredir um ao outro pelas finanças. E por isso privava os filhos de ter uma boa vida, de ter uma relação amorosa com o pai ou com a mãe. Porque existe sim separações onde os filhos ficam com o pai, né, ao invés da mãe. Gente, e isso vai causando nesses filhos uma bola de neve de dor. E daí eu tô trazendo primeiro essa construção para você entender. Já eu vou te trazer quais as consequências de tudo isso na sua vida, como adulto, como homem e como mulher, tá? Mas eu preciso trazer para você esse entendimento antes. Então você, filho, não importa se é criança, se é adolescente ou se é um jovem, tá? Você sente uma dor muito grande por você estar vendo duas pessoas que você ama em guerra. E você está sendo prejudicado. Muitas vezes você tem que sair da escola que você gosta, perder a convivência com os amigos que você gosta, além de ter perdido a convivência ou com o pai ou com a mãe da forma que deveria. Muitas vezes você é o filho ou a filha que vê o pai a cada 15 dias, uma vez no mês. Sandra, isso tem problema? Tem. Muito problema, muito problema. Olha, nós vamos falar aqui de casos. Vamos ficar na linha do meio, do equilíbrio. Eu não vou aos extremos, né? Porque existem pais que a gente sabe que realmente são tóxicos, que tem ali problemas graves, que pode muitas vezes fazer mal para o filho, para a filha e mãe também, né? Nós já vimos aí muitas vezes, né, nos noticiários, como já aconteceu, madrasta, padrasto,
pai, mãe que mata, que faz outras coisas. Não vamos chegar nesse extremo porque cada caso é um caso. Nós vamos ficar aqui na linha do meio, na história desses pais e dessas mães que ainda tem um certo equilíbrio, vamos dizer assim, emocional, que não vão maltratar tão drasticamente os filhos. E não é essa a intenção dos pais, eu sei que não, tá? Eu não tô aqui para pegar o meu dedo e apontar no seu rosto, porque eu não sou juiz, eu não estou aqui para isso. Eu só quero te trazer que esse tipo de comportamento, ele traz consequências graves na sua vida e já já você vai entender. Eu trouxe até um desenho aqui hoje para ilustrar isso para você. Então, os filhos ficam ali, sendo privados de amor, de convivência saudável e passando também muitas vezes por dificuldades financeiras, porque tinham um alto padrão de vida e na separação perderam esse padrão de vida por brigas, não é por falta de dinheiro, porque a maioria dos casos que eu atendo não é porque o pai não tem dinheiro, não é porque a mãe não tem dinheiro, é porque como os dois estão brigando, estão feridos emocionalmente, eles usam o dinheiro e as crianças para afetar um ao outro. E a pessoa tá tão ferida que ela não se dá conta que o maior prejudicado nessa história é o próprio filho, é a própria filha. E daí vamos avançar um pouquinho, né? O seu filho, ele tá ali no meio dessa artilharia cruzada. E ele não tem condições, ele não tem maturidade emocional para lidar com isso. Ou seu filho, ele vai tomar partido do pai, ou ele vai tomar partido da mãe. Vou te dar um exemplo. Às vezes você é o filho ou a filha que ouviu a mãe dizer: ah, mas o seu pai não paga a pensão na data. Ah, tá vendo? O seu pai me traiu. A gente só se separou porque ele me traiu. E daí você fala tão mal do pai dessa criança o tempo todo: Sandra, mas é verdade, ele me traiu. Só que o filho, ele não tem a ver com isso. Filho é filho. O seu filho, ele ama o pai. O pai pode ser alcoólatra. O pai pode ter distúrbios das diversas áreas. O pai é pai. A criança, o adolescente, o jovem, por mais que ele reconheça os defeitos do pai e da mãe, ele ama. Gente, é um amor incondicional. Você dá uma bronca agora, daqui 10 minutos o seu filho tá te abraçando, tá te beijando. Se for um menino, ele tá puxando a tua roupa: papai, vamos jogar futebol. Se for menina, ela pula no seu pescoço e dá um beijo e fala: pai, eu te amo. Então o filho, a filha, ele não olha para o pai ou para a mãe e vê os defeitos dele. Ele olha para o pai e para a mãe e ele enxerga o pai, a mãe, o ser humano que deu a vida para ele. Entende o quanto isso é delicado? Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Décio. Então a gente precisa entender isso, porque muitas vezes você é aquele pai que tá ali falando: ai, mas a sua mãe, tá vendo? Foi só a gente se separar, olha como ela se veste agora, sai toda noite. Tá namorando. A gente ouve muito isso. Pra que você fazer um comentário desse com o teu filho, na frente do teu filho? Às vezes você não faz diretamente na frente do teu filho ou da tua filha, né? Às vezes você comenta com alguém da família, com um amigo, mas a criança tá ali do teu lado. E criança é esperta demais. A criança tá brincando, o adolescente tá no celular, mas ele tá, de ouvido ligado em tudo que você tá falando. Então, se você tá falando mal da mãe dele, ele tá ouvindo isso. A menina, da mesma forma. E isso vai gerando um desconforto. Ou seu filho toma partido do pai ou da mãe, ou ele não toma partido de ninguém, ou ele toma partido dos dois. Só que ele não tem equilíbrio emocional para lidar com isso. E o que ele faz? Ele sente o seguinte: eu vou trazer agora um entendimento profundo para você. O teu filho, a tua filha, ele não sabe lidar com isso e para não ferir o pai nem a mãe, ele se fere.
ele se machuca, ele guarda essa dor emocional dentro dele e isso vai matando ele dia a dia, aos poucos. Então, seu filho começa a roer unha, a ter uma ansiedade, a querer comer, a brigar na escola. Não importa se é criança, se é adolescente, jovem ou adulto, né? Você vai adequando aí as idades. Se é pequenininho, briga na educação infantil. Se é maior, briga no ensino médio. Faz de tudo para chamar atenção. Se tá na faculdade, toca o terror na faculdade. Sandro, meu filho não toca o terror. Calma, existe também essa personalidade de que não vai fazer nada para chamar atenção, né? É aquela pessoa que quer agradar todo mundo, então ela vai fazer tudo para agradar todo mundo, mas vamos por partes. Então, os seus filhos, eles vão ficar ali, ou tomando partido de um ou de outro, ou para não magoar nem o pai nem a mãe, ele engole a dor, ele não consegue digerir essa dor e ele vai sofrendo dia a dia, como se a gente matasse esse filho aos pouquinhos, todos os dias. Sandra, por que isso acontece? São inúmeras as situações, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos. O seu filho, ele começa a sofrer porque ele se sentiu abandonado pelo pai ou pela mãe, ele se sentiu inseguro, porque os laços de amor que um filho tem com os pais são muito profundos. Quando você sai dessa relação, mesmo que você veja o seu filho de 15 em 15 dias, mesmo que você tenha uma guarda compartilhada, metade da semana é com você, metade é com o outro, o teu filho sente insegurança, ele não tem raízes, né? As raízes não estão fixas, ora ele tá num lugar, ora ele tá em outro. Isso é desafiador para o teu filho. E aí, o teu filho pode também, quando eu digo teu filho, entenda a filha também, tá? São ambos. Ele pode muitas vezes, e isso eu vou te dizer porque eu atendo muitos filhos que hoje já são adultos e ainda hoje carregam esse peso do pai ter ido embora, da mãe ter ido embora porque o filho não foi um bom filho. Quantas vezes a gente presencia um pai ou uma mãe dizendo assim, tá vendo? Eu briguei com teu pai por tua causa. Se você tivesse me obedecido, se você tivesse feito tal coisa, eu não tinha brigado. E daí o filho carrega essa culpa. Ele se sente inadequado, ele acha que o pai foi embora por causa dele, ele acha que a mãe foi embora por causa dele e cresce sem referência. E isso tem consequências na vida? Tem, as maiores. Cresce uma criança, um jovem, um adulto que tem medo de tudo, porque como ele, na cabeça dele, inconscientemente, né, ele contribuiu para a separação dos pais, ele tem medo de tudo. Vai ser aquela pessoa que não fala nada para não desagradar ninguém, porque tem medo de ser abandonado, igual o pai e a mãe abandonou. Porque por mais que nós pais falemos assim, mas eu não abandonei, eu me separei porque não tinha mais condições, eu te entendo. Só que muitas vezes não é dessa forma que o teu filho interpretou, sentiu. E é aqui o X da questão, é aqui que eu quero entrar com você. Porque muitas vezes a gente fala, gente, mas era melhor eu me separar porque eu vivia um inferno naquele casamento. Eu te entendo, talvez você passasse por coisas desafiadoras, mas as pessoas, os filhos, crianças, adolescentes, eles interpretam as situações diferentes. Qualquer pessoa interpreta diferente. Eu senti abandono. Eu senti insegurança quando meu pai morreu. Ele morreu. Ele não queria morrer, mas ele morreu. E foi isso que eu senti. Eu senti que eu estava sendo abandonada. E isso veio comigo até anos atrás. Isso ainda estava comigo, essa sensação de abandono, de insegurança. Por quê? Porque o nosso pai é o nosso grande amor. A nossa mãe é o nosso grande amor.
Então, agora que eu já trouxe um pouquinho para você sobre isso, eu quero trazer um outro entendimento para você. E é claro, gente, pessoas queridas, né, que esse é um assunto delicado, vasto demais, demais. A gente poderia fazer live todo dia por um mês falando sobre isso e ainda teria coisas para falar. Mas eu tô trazendo aqui para vocês alguns pontos que eu recebo muito para que você comece a se despertar. E como que os seus filhos vão crescendo e vão carregando tudo isso, a separação dos pais, da pior forma possível, né? São homens hoje adultos e são mulheres adultas totalmente disfuncional. É aquele homem, é aquela mulher que por fora parece um guerreiro, mas por dentro é extremamente frágil emocionalmente. É aquela pessoa que faz tudo para agradar o outro, ou é aquela pessoa que vestiu a capa de um super-herói e defende todo mundo porque ele foi injustiçado, ele se sentiu injustiçado, e isso tem consequências, né? Tem consequências de energia também, porque a energia masculina, ela só vem do teu pai, e a energia feminina da tua mãe. Sandra, mas outro dia na live você falou que todo mundo tem energia masculina e feminina. Sim, tem. Mas é nato da mulher transmitir a energia feminina e é nato do homem transferir a masculina. Então, se você tem uma pouca convivência ou uma convivência ruim com os teus pais, você não recebe essa energia. Então você cresce com essa força dentro de você em desequilíbrio. Então, se você é uma mulher, isso vale para os homens também, tá? Se hoje você é uma mulher ou um homem adulto, você não consegue se relacionar no amor, porque você tem medo que a história se repita com você, porque você acha que ninguém vai ser bom o suficiente, porque você... N possibilidades, tá? Mas o fato é que você tem dificuldades de se relacionar no amor, porque você viu tudo isso lá atrás. E talvez nem seja tão lá atrás assim, né? Talvez os seus pais resolveram se separar, você já era adulto, porque isso também acontece. Quantas pessoas eu atendo que falam assim: Sandro, meu casamento acabou quando meu filho tinha 10 anos, mas para manter uma certa harmonia, nós decidimos que ficaríamos juntos até ele terminar o ensino médio, a faculdade. Então, muitos pais se separam quando os filhos já são adultos. Espera aí que eu tô procurando algo que eu preparei para vocês. Só um momento. Achei. E eu quero mostrar para vocês, olha, veja se vocês conseguem entender. Estão vendo direitinho? Se alguém puder responder, eu agradeço. Visualize você sendo essa árvore, tá? Você é uma árvore. Agora, visualize que essa raiz mais grossa aqui, ó, qualquer uma dessas mais grossas que eu fiz aqui para você, só para ilustrar, é o problema que você viveu na separação do teu pai e da tua mãe. E que a partir desse problema, você se sentiu abandonado, triste, você sofreu privações financeiras e mais que tudo isso, você sofreu privações de amor. Muitas vezes você não esteve com seu pai como você gostaria, você não esteve com a sua mãe como você gostaria. E qual que é o impacto disso na tua vida hoje? É isso que eu vou te mostrar aqui no desenho. Quando eu digo para vocês que tudo tem uma raiz e que a gente precisa chegar à raiz dessa questão, é por isso aqui, ó. Essa raiz, vou pôr bem pertinho para vocês verem, ó. Essa raiz mais grossinha é esse problema da separação que você viveu com os teus pais. Só que observe que toda planta, ela tem uma raiz mais grossa e dessa raiz mais grossa saem várias ramificações como essas aqui, ó, que são raízes mais fininhas. Mas sai,
Quem já plantou, já observou isso. Se você nunca plantou nada, eu te convido hoje. Pega uma plantinha, tira ela do vaso e observa as raízes. Tem umas raízes que são mais grossas, como essas aqui, ó. E dessa raiz mais grossa, tem várias ramificações. Opa, desculpa. Essas ramificações, você pode interpretar que é aquela dor que você viveu com o teu pai e com a tua mãe, que hoje está refletindo nas tuas relações amorosas. Essa dor, esse sentimento de abandono, de insegurança, de não merecer o amor do pai, da mãe, porque você se sentiu inadequado, porque você acha que eles se separaram, que a culpa foi sua, você carrega isso. E isso vai se disseminando como raízes menores para outras áreas da sua vida. Então você não é uma pessoa bem-sucedida no trabalho, você se submete a muitas coisas no trabalho porque você tem medo de ser abandonado, rejeitado pelo trabalho. Essa culpa, esse sentimento de inadequação, você carrega ele para a sua vida adulta. E daí você chega no trabalho, teu chefe, ele pede tudo para você, ele te explora, mas ele não pede nada para o que está do lado, porque o rapaz, a moça que está do lado de você, ele se impõe, ele fala, não, isso aí não, eu já tô com muito serviço aqui. Mas você, como tem esse sentimento de que foi rejeitado, abandonado, você não consegue se impor, a sua autoestima é baixa. Então você nunca diz não, você nunca fala assim, olha, eu já tenho trabalho demais. E você só recebe trabalho. Sandra, por que você tá falando isso? Porque é exatamente assim que acontece. Uma dor, ela ramifica para as áreas da nossa vida. Eu não conseguia dizer não para os meus chefes de forma nenhuma. Eu era aquela pessoa que eu trabalhava de dia, de noite, de madrugada, sábado, domingo e feriado. E os meus colegas de trabalho, eles conseguiam se impor. Eles falavam assim, não, sábado eu não posso, eu tenho compromisso. Eu também tinha compromisso e eu não conseguia falar. Porque o sentimento de abandono que eu tive lá atrás no meu passado, quando eu perdi o meu pai, me impossibilitou na vida adulta de me exprimir, de falar, de me colocar. Então eu fiz esse desenho para você entender que quando eu digo que um problema como esse, ele impacta a tua vida amorosa, a tua vida profissional, a tua relação com o dinheiro, a tua relação com você. Você não consegue se tratar bem, você se maltrata, você dorme mal, você come mal, você não faz um exercício físico, você não medita. Você acha que você não merece o melhor da vida, porque você não pôde conviver da forma certa com o teu pai, com a tua mãe, porque você viveu no meio de uma artilharia cruzada, era tiro de canhão por todos os lados, né? Brigas pelo patrimônio, brigas emocionais, chantagens que colocavam você no meio, e daí hoje você se torna uma pessoa que acha que não existe um lugar adequado para você. Você se torna uma pessoa sem energia, aquela pessoa que a gente olha e fala, nossa, parece um morto-vivo, né? E você não sabe por quê, mas isso pode ter começado lá atrás. Eu tô te trazendo aqui uma raiz, que é a separação dos teus pais. Mas observe que como uma árvore, você tem muitas raízes e que as raízes mais grossas, elas sempre ramificam para outras áreas da sua vida. Então, por que eu estou trazendo esse entendimento para você? Para você entender que é de suma importância. Não importa se você é homem ou se você é mulher, você precisa conviver com o teu pai. Porque o teu pai é a figura que vai te trazer energia, que vai te trazer força masculina para você agir na vida, para você desfrutar da vida, para você se posicionar na vida. Um homem, principalmente, né, os filhos homens,
eles precisam, em determinada idade, conviver com o pai. Muito, muito, muito. Por que eu vou te trazer essa informação? Olha, do 0 aos 7 anos, os filhos, não importa se é homem ou mulher, eles estão muito ligados à maternidade, à mãe, porque a mãe está sempre ali acolhendo, cuidando, alimentando. Mas dos 7 aos 14, os filhos, eles estão totalmente na energia do pai. Porque o pai, ele é desbravador. O pai, ele apresenta o mundo para os filhos. E se os filhos não convivem de forma saudável com o pai e com a mãe, esses filhos, eles se tornam filhos fracos. Então, essa nossa live aqui é para trazer esse entendimento para você. Que você tem sim, pai, mãe, o direito de, se você não se realizou nesse relacionamento, buscar ser feliz. Mas você tem que ter maturidade para lidar com esse parceiro, para manter essa relação respeitosa, amorosa, porque vocês têm filhos e os filhos precisam dos dois. E isso causa um prejuízo grande para você pai, para você mãe e para os filhos. Imagina que você é um pai que se separou por qualquer que seja a razão e que você não pôde conviver com seu filho como você gostaria. Às vezes vocês moravam em cidades diferentes e você viu seu filho só nas férias. Ou então você morava na mesma cidade, mas viu o filho de 15 em 15 dias. Gente, é pouco para quem ama tanto. Então, o que isso traz de prejuízo para a vida desse filho e para a tua vida também? Porque eu sei que os pais sofrem, tanto homens quanto mulheres, porque eu atendo os dois e os dois me relatam uma dor profunda na alma de não ter convivido com o filho como gostaria, com a filha. Quantos pais falam assim para mim, Sandra, quando eu chegava do trabalho, eu tomava banho e eu ia ficar com a minha filha, eu ia ficar com o meu filho e agora eu chego em casa, eu tô perdido, eu não tenho o que fazer porque se separou. E daí a gente precisa viver uma relação respeitosa, harmoniosa com esses homens, com essas mulheres, porque nós temos uma vida em comum que são os nossos filhos. E vocês dois nunca, jamais serão separados. Quando um filho sente que o pai não está pertencendo à vida dele, esse filho, ele se desestrutura. Da mesma forma, a filha, porque existem coisas que a gente só aprende com a mãe. A gente só aprende a ser mãe com a nossa mãe. Se a nossa mãe não foi uma boa mãe, a gente não vai ter uma referência saudável de mãe. E de pai, a mesma coisa, né? Os pais, eles precisam buscar ter momentos com os filhos. Se o seu filho é um menino, jogue bola com ele, solte pipa, faça alguma coisa que faça sentido. Esses dias eu saí e eu fiquei observando, eu fico observando muito o comportamento das pessoas. Tinha uma família do lado da nossa mesa e foi interessante. O pai estava no celular, a mãe no celular e o filho assim, sozinho, olhando para o tempo. E daí eu pensei, né? Que oportunidade que eles perderam, né? De estar ali desfrutando do filho. E não eram nem pais separados, mas eu também já presenciei isso e também já recebi esse tipo de comentário nos meus atendimentos. De filhos dizendo... Sandra, quando eu tô com meu pai, quando eu tô com a minha mãe, é a mesma coisa de eu estar só. Eu convido meu pai para assistir um filme comigo, quando eu tô com ele, eu ligo a TV, ele pega o celular. Ele tá do meu lado, mas ele tá no celular. Imagina, você tem um casamento que se acabou, então você se separou. Os poucos momentos que você tem com seu filho, com a sua filha, você pega o celular. Ou então você sai com um bando de amigos e você conversa com os amigos e não dá a atenção que o teu filho precisa. O teu filho esperou às vezes uma semana inteira para estar com você.
às vezes 15 dias, às vezes um mês, às vezes 6 meses, porque ele só te vê nas férias. E isso vale para as mães também, né? E no dia que o teu filho, que a tua filha tá com você, você vai pro cabeleireiro. Você sai com as amigas para ir no shopping e deixa o teu filho com a avó, porque isso é recorrente, tá? Olha, quantas vezes eu abro uma constelação e a pessoa fala assim para mim: eu me lembro que quando eu tava com a minha mãe saía e me deixava com a avó. Eu me lembro que quando eu ia ficar com meu pai, ele saía com a namorada dele e me deixava com a minha avó. Olha que tipo de memória você tá vivendo, trazendo para os seus filhos. E os seus filhos vão crescer pessoas, sim, desequilibradas emocionalmente. Gente, qual que é a chave de tudo? O que que todo mundo quer? Pensa um pouquinho. Se alguém quiser, responda aqui para mim. O que que você quer hoje da vida? O que que você busca na família? O que que você busca no relacionamento? O que que você busca em qualquer lugar? É amor. Você quer uma pessoa que te ame. Os seus filhos têm pai e têm mãe. Tudo que eles querem é amor. Isso resume tudo. Só que é um amor em ordem. E dessa forma que você está convivendo, passando para os teus filhos, o amor está em desordem. Então, esse amor dessa forma, ele não frutifica. Olha só, para uma árvore dar frutos, as raízes, elas precisam estar saudáveis. Então, aparentemente, você pensa que tá tudo bem, né? Porque eu observo isso nos meus atendimentos e na vida. O pai ausente, a mãe ausente, carrega a culpa, sabe que é ausente e para compensar tudo isso, dá o iPhone mais moderno para o filho, dá o tênis da moda, dá um cartão de crédito sem limite e assim sucessivamente. Só que o teu filho, no fundo, ele precisa de amor. Se o teu filho já cresceu, ele precisa de amor. Se o teu filho é jovem, adolescente ou criança, ele precisa de amor, de tempo de qualidade com você. Então, o entendimento que eu quero trazer aqui hoje para você. Você não precisa viver um relacionamento que não te satisfaz mais, mas é preciso ter respeito com essa mulher, com esse homem, porque acima de tudo, você vai ter com os teus filhos. Você respeitando o pai e a mãe, o teu filho fica bem, a tua filha fica bem. Se você é um bom pai, se você trata essa mãe com respeito, a tua filha, ela tem referência de um homem saudável. Quando ela for encontrar um homem para ela vai lembrar de tudo isso. Se você é um filho, né? Se você vê a tua mãe falando coisas boas, tratando o seu pai com carinho, mesmo separados, porque acima de tudo, esse pai e essa mãe são seres humanos. Se tem respeito, se tem carinho, o teu filho cresce um filho saudável. Quando ele se tornar homem, ele vai buscar mulheres saudáveis, ele vai ser um homem saudável nas relações. Então, olha o que eu quero chamar a atenção. É por isso que hoje a gente vê homem batendo em mulher, a gente vê mulheres se comportando como homens, né? Que numa discussão elas são muitas vezes muito mais macho do que muito homem, com muito respeito eu tô falando isso, mas quantas vezes a gente vê mulher brigando com homem de igual para igual, como se fossem iguais. E a gente precisa entender as diferenças e respeitar. Então, respira, né? Vamos respirar porque o assunto ele realmente é muito delicado. Sandro, o que devemos fazer? Buscar se resolver emocionalmente para que você olhe para o pai do teu filho, para que você olhe para a mãe da tua filha e consiga olhar para essa pessoa com amor. Não é um amor de homem e mulher, é um amor por uma pessoa que é a mãe, que é o pai do teu filho. É uma pessoa que hoje você não se vê mais convivendo com essa pessoa, mas no passado você viu algo bonito nessa pessoa. Se você não tivesse visto, vocês não tinham tido um filho. Claro, existem
Exceções, né? Sandra, mas eu nasci de um estupro. Isso é uma exceção, não é a regra. A gente está falando da regra. Se você está passando pela exceção, a gente pode conversar sobre isso. É uma outra linha de raciocínio terapêutico, tá? Mas ainda assim, voltando aqui para o nosso contexto, você precisa olhar para esse pai, para essa mãe, para esse ex-parceiro e se sentir grato, olhar com respeito para ele, para ela, para que vocês consigam estar juntos no dia da formatura. Eu vou contar aqui uma coisa para vocês. Semana passada eu estive na formatura da minha sobrinha e olha como estava lá. E não estava ninguém com cara feia, não tinha ninguém com a metralhadora pronta para atirar. Não era nada disso. E foi assim ao longo da vida, tá? Estava ela, os avós paternos, os maternos, a mãe, o pai e o padrasto, numa harmonia. Por quê, gente? Porque é assim que deve ser. Porque você precisa buscar resolver as rusgas que existem entre pai e mãe, para que o teu filho, ele pegue, ele absorva o melhor de vocês dois. Porque o teu filho ama você pai e ama você mãe. Não importa se você é um pai torto, se você é uma mãe torta. Para o filho, você é apenas pai. E aí, eu quero chamar todo mundo para consciência. Pense aí, faça um exame de consciência, se você é o pai, se você é a mãe que está brigando por dinheiro, por bens e colocando o teu filho no meio. Eu não estou dizendo que você não tem direito, você tem, o teu filho tem e os direitos eles precisam ser respeitados, mas eu estou dizendo que é preciso resolver isso da melhor forma para que todo mundo sofra o mínimo possível. Para que você ficar brigando, sendo que o maior prejudicado nisso é o teu filho? Talvez hoje você não se dê conta porque você está sofrendo tanto, pai, porque você está sofrendo tanto, mãe, que você só está olhando para o teu umbigo e você não consegue perceber que o teu filho sofre, que a tua filha sofre. Porque esse filho, essa filha, ama vocês dois. Num caso desse, eu sei que é desafiador, mas eu quero dizer para você que é muito possível você se resolver emocionalmente. E é claro, né, que você só pode se responsabilizar por você. Talvez o pai, talvez a mãe, o outro, né, a outra parte não queira ter uma convivência amigável. Então, cada caso é um caso, mas a gente precisa buscar ter essa convivência da melhor forma, para que os nossos filhos não sofram além do necessário, porque sofrimento vai ter? Vai, a gente sabe que vai doer, né? Imagina você ver teu pai e tua mãe todo dia, de repente eles se separam. Agora, entenda uma coisa, eu estou falando de crianças, adolescentes e jovens. Dos adultos, eu falei das consequências que uma separação traz quando essa pessoa se torna adulta. Se você é um homem adulto, se você, pais, né? Vamos falar dos pais. Se vocês, pais, resolvem se separar e se os seus filhos adultos ficam se metendo na sua vida, falando, não separa, a mãe fez tudo por você, pai. Então agora, mãe, que o pai já tá velhinho, a senhora quer se separar e ficar com o garotão? Aí, nesse caso, esse filho adulto, ele não tem que falar nada, nem nos outros casos, tá? Mas nesse especificamente, porque eu vejo muito adulto, filho adulto, querendo se meter na vida dos pais, porque os pais estão se separando, porque o pai decidiu namorar, porque a mãe decidiu namorar. Lembre-se, filho é filho. Pais são pais, os pais têm precedência, os pais têm voz, têm hierarquia, então a gente precisa ter essa separação. O que eu estou falando aqui na live de hoje é dos filhos que sofrem as consequências desses pais, né? Desses filhos que ficaram ali no meio da artilharia pesada. Então, nesse caso, o convite é: busque resolver essas situações de forma que minimize
todos os estragos para que seus filhos não sofram tanto. Mas você tem sim, pai, você tem sim, mãe, o direito de se realizar, o direito de ser respeitado, o direito de ser amado, o direito de sentir tesão por uma pessoa, desde que você não desrespeite outra pessoa, desde que você não faça os outros sofrerem, porque é isso que a gente vê, a falta de amor que existe entre o casal, ou pelos dois, ou por uma das partes, refletindo nos filhos, e por isso os filhos também sofrem por falta de amor. Gente, resumindo tudo isso que nós conversamos aqui, tudo é amor. Tudo é amor. Existem níveis de amor. Você pode olhar para essa pessoa que hoje você não quer mais conviver com ela, mas você pode sentir um amor diferente por essa pessoa, um amor simplesmente porque é o pai ou porque é a mãe do teu filho, da tua filha. Essa é a reflexão. E daí eu quero também trazer aqui um convite para você, pai, para você, mãe. Esses filhos, eles estão muito machucados. Esses filhos, eles estão sofrendo por falta de amor. Agora, se você, pai, se você, mãe, tá aqui me ouvindo, ainda dá tempo. Ressignifique essa história com esse filho. Conviva com ele de outra forma, converse com ele, sabe? Quando você estiver perto, fique em estado de presença, se dedique, tenha ali um tempo de qualidade. Muitas vezes eu vejo os pais falarem assim, Sandra, mas ela quer brincar de boneca, eu não gosto. Mas você é o pai. Qual é a filha que não quer brincar com o pai? Qual é a filha que não quer pentear o cabelo do pai? Qual é a filha? E muitos pais falam para mim, Sandra, meu filho gosta de futebol, mas eu não gosto. Mas qual o problema de você fazer algo para agradar seu filho? Gente, crie boas memórias com seus filhos, para que quando vocês não estejam mais aqui, quando vocês partirem daqui, os teus filhos tenham memórias boas. Quantas pessoas eu atendo e eu falo assim, me conta uma boa memória que você tem do teu pai, da tua mãe. E são pais vivos, tá? Na maioria dos casos, os pais ainda nem morreram. E aí o filho, a filha olha para mim e fala, Sandra, eu não tenho. Por quê? Porque não conviveu, porque faltou amor. Pessoas queridas, tudo é amor. A mensagem que eu quero deixar hoje para você, se você está aqui, busque viver melhores momentos com seus filhos. Não importa se já são filhos adultos, se hoje você já tem netos, busque achar um momento para você ficar com o teu filho adulto, para você conversar, para você estar ali com ele. E daí você fala para mim, né, Sandra, é muito complicado, é muito desafiador, aconteceu tal coisa, tal coisa. Nesse caso, busque se constelar, busque ressignificar, mas não perca a oportunidade que você ainda tem de estar vivo e de poder ainda desfrutar da companhia do seu filho, da sua filha, de estar com ele. Porque, gente, isso vai ter consequência nas futuras gerações do seu sistema familiar. Nós estamos falando aqui de um modo sistêmico. Então, você resolvendo tudo isso hoje com o teu filho, o que vai acontecer? Os seus netos serão mais saudáveis, os seus bisnetos, saudáveis de que ponto de vista? Todos. Lembre-se que uma raiz de problema, uma raiz de dor, ela ramifica. Olha, a raiz maior e as suas ramificações. Guarde bem esse desenho para que você não esqueça. E é isso, pessoas queridas. Eu quis falar sobre isso hoje com vocês, porque ultimamente está crescendo muito as pessoas me procurando para falar sobre isso. E eu achei que eu deveria vir despertar você, pai, despertar você, mãe, para que você tenha um outro olhar para a mãe do teu filho, para o pai do teu filho. É claro que existem casos e casos, né? Mas aqui nós estamos falando no geral, na maioria dos casos. E se você não consegue olhar para essa pessoa, respeitá-la, busque ressignificar
o que tem dentro de você, porque sim, tem uma dor dentro de você. Você está refletindo no pai da sua filha, você está refletindo na mãe da sua filha, o que você viveu, o que você presenciou lá atrás com seu próprio pai, com a sua própria mãe. Muitas vezes você está transferindo uma conta para eles que é dos seus pais. E a gente não faz isso por mal, isso é inconscientemente. O nosso inconsciente, ele comanda a nossa vida, você permitindo ou não. É ele que comanda a tua vida. A maioria de tudo que você vive é inconsciente. Então eu quero trazer isso hoje aqui para a tua consciência. Busque ressignificar o que precisa. Busque ter uma convivência mais harmoniosa. Busque viver com respeito, com gratidão. Se você não consegue ter um amor fraternal, tenha pelo menos respeito e gratidão. Essa é a palavra de hoje, porque o teu filho, essas são as palavras, né? Porque os teus filhos, eles precisam do amor do pai, do amor da mãe, da presença dos dois, do respeito, de tudo que o pai e a mãe representam para esse filho. Separe as coisas. Os problemas que você tem com o pai, com a mãe, é uma coisa, o teu filho é outra. O teu filho, ele precisa de você, de amor, de carinho, dos bens materiais, claro, né? Se ele ainda não tem condições, não estou falando de filhos adultos. Filhos adultos é outra história para outra live, tá? Quem já me acompanha sabe disso. Não é saudável pais ficarem dando ali um suporte financeiro para filhos adultos. Raras exceções, né? Se o seu filho tem questões de saúde, questões muito pontuais, mas assim, é a exceção da exceção. É assunto para outra live, mas vocês precisam entender que se o seu filho é criança, adolescente, ele precisa sim de você pai, de você mãe, em todos os níveis, para que esse homem, para que essa mulher se transforme em pessoas equilibradas emocionalmente e quando cheguem na vida adulta, possam passar de forma saudável a vida para sua família, né? Para as futuras gerações do seu sistema familiar. Porque, pessoas queridas, tudo é sistêmico. Lembre-se disso, tudo é sistêmico. Quando você come um alimento que não te faz bem, o alimento vai para onde? Para o estômago, né? Mas vamos observar aqui quais os sintomas que isso traz para você. Já te respondo, tá, Paty? Quais os sintomas que isso traz para você? Se você come algo que não te caiu bem, a cabeça dói, dá um peso aqui nos olhos, um enjoo, um mal-estar, a barriga incha, dá diarreia, né? Às vezes você vomita. Olha, você teve um problema, que foi comer um alimento que não estava legal. Olha quantos sintomas isso tem. Então, um problema que você pai, que você mãe, traz para o teu filho, reflete em várias áreas da vida dele. Pense nisso, porque eu tenho certeza que se você ama o teu filho, você quer o melhor para ele. Você quer que ele se torne um homem saudável, uma mulher saudável, que viva bons relacionamentos, que tenha sucesso no trabalho, porque observe que o que eu falei para você, né? Se o teu filho acha que ele é culpado, que ele tem de alguma forma uma responsabilidade nessa separação, ele carrega um sentimento de não merecimento. Se esse filho carrega esse sentimento de não merecimento, ele jamais vai se permitir ter bons trabalhos, ter uma vida financeira abundante, porque um sentimento, ele irradia exatamente como essa comida que a gente come e não cai bem. Dói a cabeça, dói aqui atrás dos olhos, né? Dá um enjoo, mal-estar, a barriga fica inchada, estufa, diarreia, vômito e assim sucessivamente. A sua cabeça fica parecendo que vai explodir. Então, essa é a reflexão. Deixa eu só responder a Paty,
Eu sofri muito com isso. Meus pais se separaram, minha mãe sumiu, só voltei a ver ela quando já tinha 2 filhas e meu pai nunca ficou do meu lado, ele sempre do lado da minha madrasta. Olha o quanto isso é desafiador. Pati, eu nem te conheço profundamente, mas eu vou te dizer uma coisa, para que você faça aí um exame na tua consciência. Com certeza, Pati, você tem a tua energia feminina machucada, adoecida, porque essa energia ela vem da convivência com a tua mãe. E gente, por que eu falei exatamente da mãe? Para te mostrar que não existe regra. Quando a energia feminina adoece, a masculina também. Observe que na outra parte do comentário ela falou que o pai nunca esteve ao lado dela. Quantos reflexos isso traz na sua vida, Pati? Com certeza você tentou ou está tentando ainda ser a melhor mãe possível para suas filhas, para dar tudo para elas que você não recebeu. Só que como a gente não recebeu algo, é aqui que entra algo muito importante. Como você não recebeu um amor em equilíbrio, um amor saudável, a gente tenta, a gente se esforça muito para dar tudo para os nossos filhos, mas a gente não consegue, porque a gente só pode dar o que a gente recebeu. E é aqui que a gente erra sem querer. E isso vale para mim, porque eu também não tive pai, e isso vale para outras pessoas também. A gente erra não é por maldade, é porque a gente não recebeu. Então, se você não recebeu o amor como deveria, nem do pai, nem da mãe, a gente não consegue passar isso adiante. Provavelmente, ou você tem problemas também em outras áreas da sua vida, além da autoestima, além dessa sensação de abandono, né? Que o meu pai não esteve ao meu lado, a minha mãe também. O homem que deveria me proteger, que era o meu pai, não me protegeu da minha madrasta. E daí, como é que fica? Como estão as tuas emoções hoje? Eu tô falando isso por causa do comentário, mas vale para você também que tá me ouvindo, que tá me assistindo. Como estão as tuas emoções hoje? Você é uma pessoa que tem autoestima? Você é uma pessoa que se ama, que se valoriza? Ou você tá sempre ali agradando todo mundo, mas não consegue se agradar? Por que eu tô falando isso? Porque pessoas que sofreram, como eu, como a Pati, como talvez você, que faltou o pai ou faltou a mãe, ou nesse caso faltaram os dois, o que acontece? A gente se fortalece, a gente precisa buscar essa energia para a gente sobreviver. E a gente consegue, a gente sobrevive, né? Só que nem sempre da forma correta. Então, a gente faz de tudo para sobreviver e daí a gente consegue levando a vida, né? A gente casa, a gente tem filho, às vezes a gente consegue um bom trabalho, mas há um custo muito alto e essa conta vai chegar. E normalmente essa conta chega na fase adulta, quando a gente já não consegue mais suportar o peso da dor. E daí a gente vê que muitas vezes a gente viveu um amor que não era amor, um relacionamento que não era saudável, a gente trabalhou uma vida inteira no que a gente não gostava, no que não trazia, né, uma satisfação pra gente, porque a gente não aprendeu a se valorizar, porque os nossos pais não valorizaram a gente, os nossos sentimentos, e isso é inconsciente, tá? Por isso eu quero trazer essas informações para vocês, porque o que está no seu inconsciente, você não sabe lidar, você não sabe nem como acessar o seu inconsciente. Eu estou trazendo essa informação para você começar a fazer as conexões aí na tua vida. Às vezes você é aquela pessoa esforçada, sabe? Aquela mãe dedicada, aquele pai dedicado, e as coisas não acontecem, os seus filhos são rebeldes, os seus filhos te maltratam, te desrespeitam, é aquela confusão, e você é um cara bom, você é uma mulher boa. Por que que isso acontece? Porque o amor que você recebeu, ele foi disfuncional. E a gente não consegue transmitir um amor equilibrado. A gente faz o melhor que a gente pode,
mas ainda assim está em desequilíbrio. Porque para você transmitir o amor em equilíbrio, em primeiro, a coisa mais primordial que tem é você estar se amando. Só que você não se reconhece como uma pessoa realmente importante, porque a gente carrega isso: rejeição, abandono, insegurança, inadequação, né? Privações, privação de dinheiro, privação de amor, privação de tempo de qualidade. Então, essa live é para refletir sobre esses pontos. Como que é o teu relacionamento hoje com os teus filhos? Como que foi o relacionamento com os teus pais? Tá todo mundo vivo? Vamos tentar resolver isso, vamos ressignificar, para que você não fique arrastando essa dor. Porque essa dor a gente arrasta e os nossos filhos absorvem. Por amor, por amor. Lembre-se que do 0 aos 7 anos, o teu filho está conectado com a mãe profundamente. Sandra, e o pai? Também, mas com a mãe nessa fase é diferente. Do 7 aos 14, com o pai profundamente. Então, não é só a conexão para conviver, para o pai ensinar, para a mãe ensinar. É uma conexão profunda de amor. Você não diz uma palavra, mas o teu filho capta tudo. E se for bom, ótimo, a vida flui. E se não for bom, ele está captando a dor. Ele vai absorver essa dor e vai se tornar uma pessoa triste, infeliz, até que isso chegue no corpo e adoeça o teu filho, a tua filha. E mais uma vez, eu tenho certeza que não é isso que você quer para os teus filhos, porque eu sou mãe e não é isso que eu quero para o meu filho e para minha filha. Dia a dia eu estou aqui me curando das dores que eu carrego. Sandra, você é terapeuta? Você ainda tem dor? Ainda tenho, porque eu sou ser humano como você. Olha, eu sou essa planta, essa árvore, assim como você. Olha quantas raízes nós temos e quantas ramificações. Então, isso é para te dizer que a gente carrega muitas dores sim, tá? Olha só, nós vamos finalizando aqui a nossa live. Então, Paty, às vezes você é bruta sem perceber. Eu sei que não é por mal, mas é exatamente por isso. A gente ainda carrega algo do passado dentro da gente. E, gente, eu vou pedir aqui para vocês esperarem só um pouquinho, porque isso que a Paty falou é muito importante. Paty, por muito tempo eu também fui assim, sabe? Às vezes, e fui assim mais com a minha primeira filha, porque eu ainda não tinha o entendimento quando ela nasceu que eu tenho hoje. Então, às vezes eu era bruta também, sabe? Às vezes eu falava algo que machucava, que feria. Por quê? Porque eu tô ferida. Quem tá ferido não sabe fazer diferente. Naquela época que a minha filha nasceu, hoje ela vai fazer 14 anos. Mas quando a minha filha nasceu, eu ainda tinha uma ferida muito grande. E então, a gente transfere sem querer, porque é claro que eu olhava para ela e eu amava, eu queria, desculpa, eu queria que ela não sofresse nada do que eu sofri, que ela fosse feliz, mas a gente só pode dar o que a gente tem, e se a gente não receber um amor saudável, a gente se esforça, mas a gente não consegue passar esse amor saudável. A gente precisa primeiro curar a nossa dor. Porque olha, a nossa filha, o nosso filho é o fruto da nossa árvore. Como que a gente vai dar um fruto bom, um fruto saudável, se aqui a nossa raiz, ela tá doente, ela tá sofrendo? Porque o sofrimento, ele só vai se resolver quando você olhar para ele, quando você buscar ressignificar. Então, gente, esse desenho aqui é simples. Eu quis trazer para vocês. Você que está chegando, não sei se você já me conhece, mas a minha primeira formação é em contabilidade. A minha segunda formação é pedagogia e psicopedagogia. E eu também agora me formei em educação física. Então, assim, a forma que eu trago as coisas, as informações para vocês, eu busco fazer isso de forma simples. E esse desenho aqui, ele é simples,
mas ele é profundo, ele explica demais. Sempre olhe para você como sendo essa árvore, que se as suas raízes estiverem adoecidas, você não consegue dar, você não consegue frutificar de forma saudável. Às vezes você tem o fruto, que é o seu filho, né? Mas esse fruto, ele fica adoecido, ele tem uma manchinha, ele não tá bem. Então a gente precisa buscar se resolver internamente, conosco, com as nossas frustrações do passado e com as frustrações que a gente tem com o pai ou com a mãe dos nossos filhos, para que os nossos filhos sejam filhos saudáveis, filhos fortes. Por que que hoje a gente vê tanto filho adulto morando com o pai e com a mãe? Entende? Amor adoecido. Por que que a gente vê tanto filho e tanta filha precisando, depois de adulto, da ajuda financeira do papai e da mamãe? Porque o papai e a mamãe não conseguiram se posicionar. O papai e a mamãe não conseguiram ser firmes. Porque se você deu amor, deu educação, deu estrutura emocional para esse filho enquanto ele era criança, adolescente, jovem, ele se torna um adulto e ele vai bombar na vida de forma positiva, tá? Agora, se faltou algo, esse filho vai ficar dependente de você emocionalmente, porque lá atrás ele não recebeu o que ele precisava. Então a gente precisa buscar resolver essas questões para que você, pai, fique... Peraí, gente, que tem mais uma mensagem. Para que você, pai, fique de forma saudável com teu filho e para que você, filho, também fique de forma saudável com os teus pais e com os seus futuros filhos, porque essa é a lei natural da vida. Os pais são equilibrados, passam equilíbrio para os filhos e os filhos levam esse equilíbrio adiante. Sandra, isso não acontece na minha família. Infelizmente, a sua família está adoecida, mas eu tenho uma boa notícia e uma má para você. Não é só a sua, são todas as famílias. Sistemicamente, não existe nenhuma família saudável, porque toda família tem dor. Alguma coisa aconteceu. Hoje nós estamos falando aqui de pais separados e das consequências na vida dos filhos, mas são inúmeras as possibilidades. Pais que não se realizam porque tinham problemas com os pais, pais que se amam e tiveram uma perda, tiveram um filho que morreu, um aborto, e daí o filho que sobreviveu sofre porque esses pais nunca estão presentes, né? São inúmeras as possibilidades. Hoje eu trouxe uma ou duas para vocês. Ah, Luzia, que bom, Luzia. Eu tento trazer tudo de forma simples. Todas as vezes que tem uma palavra complicada para eu trazer para vocês, eu busco tirar essa palavra, porque é mais fácil, né? Eu quero chegar na tua alma, eu quero chegar no teu coração, eu quero que você pare de sofrer, assim como eu parei. É claro que hoje, escutem o que eu vou falar, é claro que hoje a minha relação com a minha filha, ela ainda não é perfeita, porque quando eu errei com ela, que eu percebi o que eu tinha errado, né? Quando eu me curei das dores que eu trazia em mim, eu fui buscando ajustar o meu comportamento com ela. E é claro que isso já tinha causado dor nela. Então hoje a minha filha vai fazer 14 anos e eu estou ainda ressignificando com ela o que eu causei de dor nela lá no passado. Mas ainda há tempo, não importa se o teu filho, se a tua filha tem 20, 30, 40. Ressignifique da forma correta. Não é buscar ressignificar como muitos pais falam para mim: Sandra, eu dou tudo. Esse menino, essa menina, ele tem um cartão de crédito sem limite. Ele tem um iPhone, ele tem um iPad, ele tem não sei o que, eu não sei o que. Fez 18 anos, eu dei um carro. Mas não é isso, gente. Não é isso, é amor, é presença, é equilíbrio emocional. Isso aí de nada adianta se a pessoa não tiver o básico. E tem alguns comentários aqui, vamos ver, olha. O Marcos, fala um pouco da dor dos pais separados que não puderam participar da vida dos filhos quando pequenos. Tá. É desafiador.
eu sei, né? Por inúmeras razões, talvez você não pôde, você pai, você mãe, conviver com o teu filho pequeno. E aí você carrega uma culpa, você carrega um peso e isso te impede de ser feliz. Isso te impede, se você criou uma nova família, se você tem mais filhos, isso te impede de estar inteiro, de estar inteira para a relação com esses filhos, né? Então observe que você está sofrendo, o teu filho da separação está sofrendo e que se você montou um novo sistema familiar, os teus filhos atuais sofrem porque você carrega uma culpa porque não esteve presente na vida do seu filho. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você pode ressignificar tudo isso com ele e com você, para que você se cure dessa dor, para que o seu filho se cure, porque com certeza ele carrega uma dor, mesmo que a dor hoje não seja tão perceptível, porque essa dor ao longo da vida ela vai pesando e normalmente a gente para olhar para essa dor mais facilmente lá pelos 30, pelos 40, quando a gente tem mais maturidade, né? Quando a gente é mais jovem, a gente fala que é ansiedade, que é depressão, toma um remédio, anestesia as emoções e toca a vida. Só que isso é um grande erro. Então, vamos lá. Busque ressignificar com seu filho. Se você tá vivo e se ele tá vivo, dá tempo. Busque conviver, busque conversar. Se não consegue fazer isso porque o trauma emocional é muito grande, primeiro você precisa se desbloquear. Faça uma constelação familiar para você ter energia, para você ter força, equilíbrio emocional e vá viver momentos com teu filho. Crie memórias boas, memórias positivas com teu filho, não importa a idade que o teu filho tenha. Crie memórias boas para você e para ele. Esse é o início, é claro, né? É uma caminhada, é uma jornada, mas esse é o início. Ainda dá tempo, tá? Décio, perfeito. Todos os comentários de hoje, tenho todo esse filme em minha vida. Hoje me dou muito bem com a mãe de meus 2 filhos e hoje nos ajudamos uns aos outros. Parabéns por tornar claras essas evidências. Que bom, Décio. Gente, a forma que você homem, que você mulher tem de trazer felicidade para a tua vida após uma separação é respeitar esse homem, é respeitar essa mulher. Dá para ele, dá para ela o lugar de honra que eles têm na tua vida. Não deu certo, mas o que vocês viveram foi maravilhoso, alguma coisa boa teve. Então, se você não perdoa, se você não respeita, se você não tem gratidão por essa pessoa, o próximo relacionamento provavelmente vai ter problema, além dos problemas que vai gerar com os teus filhos, né? Então, Décio, esse é o caminho, é respeito, é convívio, é gratidão. Se você consegue olhar para a mãe dos teus filhos e desejar que ela seja feliz com outro homem, e se ela consegue olhar para você e desejar do fundo do coração que você se realize, que você seja feliz com outra mulher, isso é maravilhoso, porque se você estiver feliz, se ela estiver feliz, os filhos de vocês vão estar felizes. Os filhos de vocês vão estar felizes. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não estou aqui dizendo que eu sou perfeita, mas eu tentei fazer o meu melhor. O meu marido, ele foi casado. O meu marido, ele tem um filho antes de mim. E esse filho, ele tem total importância. Por quê? Porque dentro de um sistema familiar, dentro da constelação familiar, esse filho, ele tem precedência sobre mim. Ele veio primeiro. Quando eu cheguei na vida do meu marido, esse filho já estava. Então, eu fui aquela pessoa que mesmo quando namorada do meu marido e depois como esposa, eu nunca falei para o meu marido, olha, eu não quero viajar com teu filho, eu não quero sair com teu filho. Eu equilibrava, eu sabia,
porque eu fui uma filha que cresceu sem pai, então eu sabia do valor que um pai tem. Então, sempre que a gente tinha programado algo para passear, para fazer, para viajar, aí por alguma razão a mãe pedia para ele ficar com o pai, a gente desprogramava o que a gente tinha feito como casal e a gente programava algo que desse para incluir o filho do meu marido. Por quê? Porque a criança, ela tem total prioridade e é uma criança. Eu tinha maturidade para lidar com as emoções, ele ainda não tinha. Hoje ele é um homem feito, né? Um homem maravilhoso, mas naquela época, quando eu comecei a namorar meu marido, ele só era uma criança. Então, se você pensa e torce para que a namorada, para que a esposa, para que o marido, né, que esse parceiro vai ter no futuro, seja bom, você está sendo uma pessoa muito inteligente, porque se a pessoa com a qual o teu ex-marido, a tua ex-esposa se relaciona for uma pessoa boa, ela vai cuidar do teu filho, ela vai contribuir, ela não vai maltratar, não vai se repetir a história dos Nardoni. Com muito respeito eu tô falando isso, tá? Porque se a gente não quer ver o outro feliz, se a gente não se preocupa com o outro, a gente põe em risco os nossos filhos. Imagina se eu me separo hoje e se eu não quero que o meu ex-marido seja feliz e se ele se envolve com qualquer tipo de mulher desequilibrada, qualquer tipo desequilibrada emocionalmente. O que essa mulher vai fazer com os meus filhos quando eu não tiver? Então a gente precisa viver em harmonia, com respeito, para que os nossos filhos colham os frutos disso e nós também, pais e mães, porque se você se separou, você merece ser feliz. Ó, a Ângela pergunta assim: Sandra, minha filha mais velha me cobra demais. Chegamos no ponto de que o relacionamento está complicado, não temos um diálogo, somente cobranças. Ângela, que idade essa filha tem? O que ela te cobra? Ela te cobra o que ela queria na infância e você não deu? Porque isso é normal os filhos cobrarem. É normal, mas não é correto, né? Se tá cobrando é porque tá doendo demais. Se você tá falando de dor emocional, busque ressignificar com ela, sabe? Dê para ela amor, dê para ela equilíbrio emocional, presença de qualidade, converse com ela. Se é algo que você não consegue, que tá difícil, venha se constelar. Primeiro se constele você, porque você é a mãe, você precisa se fortalecer. Depois, constele ela. As duas de forma separada, tá? Se ela já é uma mulher, né? Se ela já tem mais de 16 anos. E daí as coisas vão se ajeitando, porque se a gente não consegue resolver numa conversa, é porque a dor tá muito grande. Então, nesse caso, talvez seja um murro em ponta de faca, como a minha mãe fala. Agora, dependendo do que ela tá te cobrando, aí não pode, né? Se você se separou e se ela tá cobrando, se ela tá pondo defeito no relacionamento amoroso que você quer ter, ela só é a filha, você é a mãe. Você decide quem você quer, quem você não quer. Agora, claro, né, gente? Eu estou falando de pessoas equilibradas emocionalmente, não daquela pessoa que se relaciona com uma pessoa viciada, com um assassino, né? A gente tá falando dentro de um nível de equilíbrio, tá? Mas precisa, sabe, Ângela, colocar cada um no seu lugar. Você se posicionar como mãe e ela como filha. Se ela tá te cobrando, porque em algum momento a cobrança chega, tá? E isso é natural, mas a gente precisa buscar, entender e resolver. Que dor é essa que ela tá carregando? Ela tá te cobrando é atenção, é amor? Talvez no passado você não pudesse dar por X razão. Você precisa buscar resolver isso, conversar com ela. Nem sempre uma conversa vai resolver. Nem sempre, gente, desculpa. Não é nem sempre, 99% dos casos não vão resolver, porque a dor é tão profunda que a gente não consegue se entender. Por isso a gente precisa da terapia, da constelação familiar, tá? Mas o caminho é esse. E vamos lá, caminhando, né, para o nosso fim.
Pessoas queridas, vocês que chegaram depois, a live vai ficar salva, tá? Vocês podem assistir, devem compartilhar, porque tem muitas famílias se degladiando sem necessidade. E daí você talvez fale assim, Sandra, mas o meu pai é um crápula, ele não paga pensão, ele não me dá as coisas e tal. Será que você está olhando para o seu pai com os seus olhos de filha ou com os olhos da sua mãe, da sua avó, da sua tia? Porque, claro, né? O pai tem que ter as suas responsabilidades, a mãe também, mas a gente não pode deixar de olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, como filho, porque muitas vezes a gente carrega a dor da mãe ou a dor do pai e desconta no outro. E isso te faz mal, isso te adoece, e isso adoece as suas relações, tá? Paty, o passado é tão forte que até hoje, quando falo sobre isso, me dá vontade de chorar. Então, Paty, se você ainda sente isso, é que essa dor tá muito forte dentro de você. Você precisa buscar ressignificar isso. Faça uma constelação. Comece por ela, porque a constelação, ela é cirúrgica. E claro, depois você vai precisar de um período de recuperação, você vai precisar de um período de reabilitação, né? Mas você vai sim buscar já um alívio imediato. Porque se essa dor tá latente, ela só vai piorar. A gente vai carregando essas dores ao longo da vida. Aí quando você tem 15, 18 anos, você pensa que você pode tudo, né? Eu pensei assim também. Eu pensei, não, eu dou conta de tudo, eu sou jovem, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí você faz 20, 25, 30, 40 e o negócio vai pesando. Vai pesando. Chega num ponto que a gente não consegue mais carregar tanta dor. E a gente precisa resolver. E se a gente se nega a resolver, o que acontece? Chega um câncer, porque o câncer é fruto de tudo isso, né? E outras tantas doenças, inclusive eu já fiz uma live falando sobre os significados das doenças, né? Tudo começa aqui na psique, no sistema familiar, no sistema emocional, e quando a gente não resolve isso, o corpo não consegue, você não conseguiu resolver emocionalmente, o corpo traz uma doença para você. Então, a gente precisa resolver o quanto antes que seja tarde, antes que você morra, antes que o seu filho morra, antes que o teu pai morra, antes que a tua mãe morra e você não tenha condições de falar. Porque falar e abraçar faz toda a diferença. É claro que eu não tive essas condições porque o meu pai morreu. E outras tantas pessoas que eu atendo. A terapia vai resolver? Vai resolver. Porque a gente vai trabalhar, né, a mente. Só que olha como é bom se você puder resolver na mente, né? Você vem para a terapia, você se constela, você resolve na mente e você se fortalece, você pode chegar para o teu pai, para tua mãe, para o teu filho e dizer, olha, eu te amo, né? Aconteceu tal coisa porque eu não tive maturidade, mas agora eu tô aqui, eu quero viver o que eu puder com você. Mas para você fazer isso, você precisa estar com a mente equilibrada, senão você vai passar o quê para esse filho, para essa filha, para esse neto? Dor. A gente não passa o que a gente não tem. Para você passar amor, você tem que estar com o amor em ordem, senão você passa ele em desordem, tá? Então é isso, pessoas queridas. Olha, tem mais um aqui, a Nazaré falando. Meu pai já faleceu, eu nunca consegui perdoar ele. Hoje não sei qual o meu sentimento por ele. Não sei se perdoei ou se só deixei para lá. O que eu acho pior, exatamente, porque se você jogou tudo isso para debaixo do tapete, isso vai ser muito pior. Eu vou te trazer essa construção, tá, Nazaré? A dor, ela é tão grande que o que a nossa mente inconsciente faz? Ela joga para debaixo do tapete porque ela tá vendo a mente que a gente está sofrendo. E a mente, ela faz isso para tentar nos proteger. Então, joga a dor, o trauma, o bloqueio para debaixo do tapete. Só que em algum momento, você vai sofrer um gatilho, né? E isso vai ser acionado, essa dor vai ser acionada. E daí o sofrimento, ele vem ainda maior, com uma força maior. Qual que é o caminho para tudo isso?
é buscar resolver. A constelação é um caminho que vai te ajudar. Porque enquanto você não resolve, isso tá te fazendo mal. Se você tem filho, vai fazer mal para os teus filhos, porque você só dá o que você tem. E daí, por mais que a gente tenha boas intenções não são o suficiente. Quantos pais falam assim, eu bati no meu filho porque isso é o melhor para ele fez coisa errada, eu corrigi. Porque se eu não corrigir ele, a vida vai corrigir e a vida não vai ter dó. Exatamente, a vida não vai ter dó. Mas existem outras formas de corrigir, existem outras formas de ensinar. Eu sou pedagoga, eu tô falando isso para você. Se você apanhou e você acha que você hoje é uma pessoa boa porque você apanhou, se você não tivesse apanhado, você teria sido melhor do que você é hoje. Então, a gente precisa buscar resolver, Nazaré, porque quando a gente vai à raiz do problema, você percebe que a sua vida começa a fluir. Analisa aí a sua vida, Nazaré. Essa é a raiz, o problema com o pai. Agora, dessa raiz, veja que eu te mostrei o desenho que sai ramificações, né? Observe aí nessas ramificações. Essas ramificações são as áreas da sua vida. Como anda a sua vida amorosa? Como anda a sua vida no trabalho? Como anda a sua vida com os amigos? Você dorme bem? Você se respeita? Você se alimenta bem? Você se ama? Sua autoestima tá boa? Ou você aceita que as pessoas te maltratem? Se você se casou, como que é a sua relação com seu marido? Se você já tem filhos, como que é a sua relação com seus filhos, com seus netos? Porque a gente pensa que não, mas está tudo conectado, interligado. Lembre-se desse exemplo da árvore e do exemplo que eu te dei da comida que não estava boa e que a gente come. Tudo é sistêmico. A comida tinha que ficar aqui no sistema digestivo, mas ela te fez mal. Então dói a cabeça, dói aqui atrás dos olhos, a barriga estufa, você sente cólica, a gente se retorce, né? Dá aquele enjoo. Muitas vezes você não vomita, mas você tem diarreia, ou então você vomita e tem diarreia junto. Gente, é um caos. Então, assim, tudo é sistêmico. Uma dor influencia várias áreas da sua vida, tá, Nazaré? Tô falando isso com muito respeito para você. Vamos olhar para essas questões e resolver. E a Luzia, ó, dói muito, estou com pressão alta. Pode ser emocional? Sim. Só que o que acontece, Luzia, isso vale para você e para todas as pessoas que têm algo que já se instalou no corpo, né? Muitas vezes, essa pressão alta, você vai ter que tomar um remédio para a vida inteira. E talvez não, tudo depende da profundidade da dor que você está carregando, depende da percepção que você teve dessa dor. Porque se essa pressão alta, ela veio para te mostrar, olha, você está se descuidando, você não está dormindo, você não está se alimentando, por causa dessa emoção que te causou dor, você não se ama como deveria. Então a pressão alta, ela vem para dizer para você, olha, as suas emoções estão a ponto de explodir. Você está carregando coisa demais dentro de você. Se você não resolver, coisa pior vai acontecer. E daí você se desperta, você tem que resolver. Só que você fica procrastinando, você não busca uma ajuda terapêutica, porque a gente pensa que só a gente dá conta, né? A gente quer ser Mulher Maravilha, a gente quer ser super-homem. Eu falo isso, gente, porque um dia eu também quis ser, tá? E eu só busquei ajuda quando eu já estava atolada na lama. Então hoje eu tô dizendo para você, não espere você ficar atolado na lama, a lama entrando, sabe? Pelo nariz, pela boca, você tendo que engolir. Busque resolver, porque a pressão alta está dizendo isso para você. Então, se você se resolve, pode ser que aos poucos a pressão estabilize e você se cure. E pode ser que não. Pode ser que a pressão, porque o teu corpo ele é altamente inteligente. O teu corpo perceba que você precise da pressão para você continuar olhando para as tuas emoções. Porque, gente, são raízes demais, são dores demais, né? A gente carrega muitas dores
Então você vai passar muito tempo para resolver tudo que precisa. É claro que cada dor que você resolve, ó, olha para essa raiz aqui e observe que essa raiz é uma dor. Quando você resolve essa dor, as ramificações dela, automaticamente, elas começam a se resolver. Só que você é uma árvore, você não tem só uma dor. Então, ó, você tem outra dor, você tem outra dor, outra dor. Então, você vai precisar resolver todas elas. E Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares, e assim como outros, né, psiquiatras, estudiosos da mente, dizem o seguinte, que até o último dia das nossas vidas, nós vamos estar trabalhando, ressignificando dores emocionais. Então, você resolve uma dor hoje, a sua vida dá um boom, você melhora muito. Você resolve outra dor amanhã, sua vida dá outro boom. E assim sucessivamente. E sempre vai ter uma dor para você resolver. Só que conforme você vai ficando forte, né, vai resolvendo as dores, você vai se sentindo capaz, você vai se empoderando. Chega num ponto que quando você olha para a dor, você sorri da dor, você fala: "Ah, você tá aí, vem cá que eu vou te resolver". E você pega essa dor e resolve, e ela já não dói tanto, porque você foi se fortalecendo. Uma dor que você resolve, você se fortalece, você resolve muitas coisas na sua vida. Então, as dores, elas vão continuar acontecendo na vida da gente. Só que a gente vai se fortalecendo e a gente vai lidando com essas dores de forma diferente, de forma mais leve. Por isso, você olha muitas vezes para uma pessoa do seu lado e a pessoa está sofrendo e está sorrindo. Por quê? Porque ela já se tornou uma pessoa equilibrada emocionalmente, ela consegue lidar com a dor de forma diferente, tá? Ó, a minha mãe que sumiu ficou acamada, tive que cuidar dela, mas eu não cuidava com aquele amor de filho, é como se fosse uma obrigação. Meu marido me terminou muito por isso? Tá, vamos lá. É natural, né? Se você carrega uma dor, você não consegue se entregar tanto para aquela pessoa e ao mesmo tempo não é qualquer pessoa, é sua mãe. Então você estava sofrendo duas vezes inconscientemente e a gente não se dá conta porque a gente não sabe lidar com o nosso inconsciente, Paty. Você estava sofrendo porque ela não te deu o que precisava lá atrás em algum momento da sua vida, mesmo que você saiba o que era, né? E você estava sofrendo porque você sabia que ela estava partindo e que você não teria mais tempo de viver com ela o que você queria. Só que como você não tinha ressignificado isso ainda, você não conseguia estar ali plena como deveria. Então, não se culpe, a dor estava ali muito forte dentro de você, eu te entendo, mas é preciso, mesmo a sua mãe tendo partido, Paty, você se resolver emocionalmente, porque senão a história vai se repetir com a tua filha, com o teu filho, com os teus netos, porque essa dor que a gente carrega, a gente replica ela, sem querer, mas a gente replica. E aí, é muito tempo para você ressignificar. Eu errei com a minha filha, eu cobrei da minha filha o que eu não tive do meu pai. Olha só, que coisa incoerente, né? Eu cobrei da minha filha, a mãe, o que eu não tive com meu pai. A gente não sabe amar direito, a gente não ama direito. A gente não recebeu amor direito, a gente não passa isso adiante. Então, hoje, eu ainda estou ressignificando com a minha filha. A gente já tem um relacionamento bom, sabe, de amor e tudo, mas vira e mexe, ela ainda fala alguma coisa, que daí eu percebo que ela ainda tá sofrendo. Então, resolva isso o quanto antes para você não passar essa dor para os seus filhos. E pior que isso, a gente não passa só para os filhos, a gente vive isso em outras áreas da nossa vida, tá? Então, Paty, qual que é o caminho para você? Nesse exato momento, a constelação é o caminho. Você precisa ressignificar isso, porque tá tudo ainda dentro de você. O inconsciente, ele tá aí. Então é isso. Se não tem, torturou, né? Eu sei.
recriminou, tá? Ah, tá, entendi. Mas olha, gente, essa nossa conversa aqui não é pra gente recriminar, não é pra torturar, não é pra julgar, é pra despertar. É pra despertar que sim, você pode viver dias felizes, dias melhores com o pai dos teus filhos, com a mãe dos seus filhos, porque um dia vocês se gostaram, um dia você viu algo que te despertou nessa pessoa. Então, talvez a gente não consiga olhar para essa pessoa como lá atrás, mas a gente pode olhar com respeito, com carinho, e a gente pode permitir que esse pai seja pai dos nossos filhos, como os nossos filhos merecem, que essa mãe seja mãe dos nossos filhos, como eles merecem. A gente tira os filhos das confusões, dos processos judiciais, das divisões dos bens, dos problemas financeiros. Filhos precisam de pais equilibrados emocionalmente. Filhos precisam de amor, de carinho. Se você tem seu filho, se você tem seu pai, busque ressignificar internamente o que precisa, se constele e vá ressignificar em seguida com teu pai, com teu filho, com a tua mãe. Porque vocês ainda têm tempo. Aproveite enquanto vocês estão vivos. E viva os dias que vocês têm para viver juntos da melhor forma, tá? É isso. Nós nos vemos, tá? Às segundas e às quartas-feiras aqui. Você pode me assistir aqui no Instagram e também no YouTube. Compartilhe essa live com teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos, com os teus tios, com os teus amigos. Tem pessoas, sim, que precisam dessa live, que precisam desse despertar. Às vezes a pessoa, no fundo, ela reconhece que o teu pai é um bom pai, ela reconhece que a tua mãe é uma boa mãe, mas eles estão tão magoados emocionalmente, né? Eles estão tão, assim, desestruturados que eles só olham para o lado ruim do que eles viveram. E aí eles precisam ressignificar para que tudo comece a fluir de forma boa na vida deles e na tua vida também como filho. Porque um pai e uma mãe quer sempre o melhor para o filho. Então, busque agora se equilibrar emocionalmente para você entregar para o teu filho o que é de melhor. E assim, eu não estou dizendo aqui que você pai, que você mãe, não tem que ter as responsabilidades financeiras com teu filho. Você tem sim, se ele ainda é um filho dependente, uma criança, um adolescente, um jovem no início da juventude. Depois disso, teu filho tem que estar preparado para o mundo. Se ele não está, tem coisa errada aí, tá? Então é isso, um abraço apertado para todos vocês e fiquem bem. A gente se vê durante o dia nos stores e também nas publicações aqui no Instagram. Se você está chegando agora, já me segue para você não perder nada. Se você está no YouTube, se inscreva também. Aqui eu falo sobre família, constelação familiar, espiritualidade, saúde, lei da atração, equilíbrio emocional para você se realizar na sua vida e muito mais, tá? Se inscreve para você não perder nada. Até já!